Olá, amigos. Você está no canal Gestão de Gente. E hoje vamos falar sobre a liderança pelo exemplo, baseado no livro de Ruth, o oitavo livro da Bíblia. No vídeo anterior, falamos sobre o mesmo livro, porém focado na liderança de Noemi. Hoje nós vamos falar sobre Ruth. Eu vou deixar aqui abaixo o link do vídeo anterior para que você assista. Vou deixar abaixo também o link deste livro de minha autoria, para que, se você quiser adquirir, vai aqui no link abaixo e adquire. A liderança pelo exemplo no livro de Ruth é um dos exemplos mais lindos, mais completos sobre a liderança pela influência, lealdade e integridade. Diferente de outros livros bíblicos que focam em conquistas militares, em decretos reais, o livro de Ruth ele nos traz um pano de fundo diferenciado. Este livro ele nos apresenta a liderança do ponto de vista das relações interpessoais e do caráter cotidiano. E antes de prosseguir, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário e também o seu like, pois isso é muito importante para nós. A liderança de Ruth ela não está baseada no cargo, ela está baseada no compromisso. Ao decidir continuar com Noemi, ela demonstra que a verdadeira liderança ela começa com a disposição de servir em tempos de crise. Ruth não buscou o caminho mais fácil, que era voltar para a sua terra. Quando Noemi chama as duas noras, Ruth e Ofra, e fala o seguinte: olha, minhas filhas, eu não tenho mais nada para oferecer a vocês, então voltem para as suas famílias. Ruth decide ficar. E isso demonstra um líder que não abandona o time quando os resultados estão ruins. Também podemos tirar daqui um exemplo de liderança por parte de Ruth, pois ela nos demonstra que não era uma sogra ruim, aquela sogra ranzinza, pois a nora, mesmo viúva, preferiu continuar com ela. Há pessoas que têm posições ruins, comportamentos opressivos, comportamentos agressivos, e mesmo assim quer que as pessoas continuem os seguindo. O texto relata que quando Ruth chega na cidade, as pessoas começam a falar bem dela devido ao seu posicionamento. E isso está expresso no livro que leva o seu nome, no capítulo 4 e no versículo 11. Ruth ela começa no nível mais baixo, no nível operacional, colhendo sobras. Ela foi rebuscar espigas, que era pegar as sobras que os coletadores, que os ceifeiros iam colhendo, os frutos que caíam. A lei mosaica estabelecia que eles não poderiam voltar para pegar os frutos que caíam. Eles tinham que deixar, que era para os órfãos, os estrangeiros e para as viúvas. O propósito de Ruth aqui era sustentar a sua visão, que é Noemi. Isso demonstra que o líder, pelo exemplo, ele identifica o problema e age. Foi o que fez Ruth. Ela agiu, ela foi em busca, ela foi provocar o seu milagre. O líder de verdade, ele enxerga o problema e ele age para solucionar. Ele não fica simplesmente apontando fulano ou beltrano. Ele até delega, porém ele vai chefiar a solução daquele problema. E chegamos agora a Boaz, a figura do líder já estabelecido. Ele aqui usa o seu poder para capacitar, para proteger e não para oprimir. Boaz institui uma cultura de segurança. Ele instrui os seus segadores a deixar cair mais grãos para que aquela moça, a moça moabita, a Ruth, pudesse rebuscar e levar o sustento para ela e para a sua sogra. Boaz criou um ambiente onde uma pessoa vulnerável poderia prosperar. E Ruth, como estava atenta, ela não deixou passar esta oportunidade. Milagre nós provocamos, não ficamos esperando que simplesmente ele aconteça. Ele não é um líder avarento, não é um líder egoísta, não é o famoso olho grande. Boaz, ele olha para as necessidades, e aqui está um preceito judaico interessantíssimo para que nós sigamos as nossas vidas, que é o exemplo da generosidade. Elimeleque, o marido de Noemi, o sogro de Ruth, quando surgiu o problema, a fome, a seca, ele migrou para os territórios de Moabe, por sua avareza. Boaz fez a operação inversa. Elimeleque foi à falência e morreu. Boaz continuou prosperando. Quando Boaz vai conversar com Ruth, ele foca no que ela fez, nas suas ações para cuidar da sua sogra.
Ele enxergou a sua dedicação. O bom líder é aquele que enxerga o esforço silencioso e valida em público. Embora no Brasil atual nós estejamos vivendo uma crise de mão de obra, de caráter, de reputação, de imediatismo, mas nós ainda temos bons líderes e bons colaboradores. Este livro é ímpar nos exemplos de influências positivas, que se trouxermos para os nossos dias, com certeza teremos excelentes resultados. Primeiro exemplo, a integridade de Noemi, que mesmo na dor, ela atrai a fidelidade de Ruth. Segundo exemplo, a diligência de Ruth, que atrai a admiração e a proteção de Boaz. Terceiro exemplo, a generosidade de Boaz, que restaura a linhagem e o futuro da família, o futuro do negócio. Podemos extrair pelo menos 4 princípios e suas aplicações no livro de Ruth. Primeiro princípio, a integridade da palavra. Cumprir o que foi prometido, mesmo quando as circunstâncias mudam. E Ruth fala o seguinte: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. As tuas tristezas serão as minhas tristezas, as tuas alegrias serão as minhas alegrias. O teu futuro será o meu futuro, a tua prosperidade também será a minha prosperidade. Segundo princípio, resiliência operacional. A aplicação é a disposição de ir ao campo e encarar tarefas árduas para garantir a sustentabilidade do projeto. Não é simplesmente sentar e esperar que aconteça. Terceiro exemplo, a liderança protetiva ou protetora. Aplicação, usar o seu poder de autoridade para criar um ambiente psicologicamente estável e seguro para os seus colaboradores. Quarto princípio, o legado. Aplicação, entender que as ações de hoje constroem estruturas duradouras para o futuro, para as futuras gerações. E aqui nós temos exemplo de pessoas com as suas dificuldades e agruras diárias, porém que não jogaram a toalha, que não desistiram, que não deixaram para que outros fizessem. Elas arregaçaram as mangas e construíram o que deveria ser construído. E nós temos Ruth na genealogia do Senhor Jesus Cristo para os nossos negócios. O que nós estamos construindo para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente.